Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, vamos começar falando sobre mais uma noite pesada de ataques russos contra a Ucrânia. Dessa vez, o alvo principal foi Kharkiv, que, como vocês sabem, é a segunda maior cidade do país. Segundo o governador regional, Ihor Terekov, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas nesses ataques mais recentes. Foram cerca de 15 ataques de drones que atingiram tanto prédios civis quanto instalações industriais. E olha, os estragos parece que foram grandes, tá? Pelo menos 20 casas foram danificadas e, pelas imagens que circularam, dá para perceber que o impacto foi bem sério. Os bombeiros passaram horas tentando controlar os incêndios que surgiram nas áreas mais atingidas. Agora, mudando o foco um pouco para a linha de frente, parece que as forças russas estão aproveitando a vantagem numérica de tropas para tentar avançar em algumas áreas específicas. E aqui vale a pena destacar a direção de Liman, que tem sido alvo constante de operações de infantaria russa. Segundo o porta-voz de uma brigada ucraniana que está operando na região, desde janeiro de 2025, os russos praticamente não têm usado veículos blindados por ali. É quase tudo ataque de infantaria pura. Segundo o grupo de forças cortesia da Ucrânia, houve um aumento importante desses ataques de infantaria russos na região de Liman. E ainda, segundo eles, parte dessas tropas são de kontraktnik, ou seja, membros de serviços contratados e bem treinados. Um militar de outra brigada ucraniana que opera na mesma direção comentou que, em algumas áreas, os russos têm uma vantagem de 10-1 em homens sobre os ucranianos. Em relação aos avanços, imagens geolocalizadas divulgadas ontem, 1º de abril, mostram que as forças russas avançaram recentemente para o leste de Oleshnia, que fica a sudeste de Sudza. Outras imagens também do mesmo dia mostram avanços russos na região central de Demidovka, que fica a noroeste de Belgorod. Parece que os russos estão expandindo a cabeça de ponte que eles têm a nordeste de Liman, o que leva a crer que o objetivo deles é criar condições para uma possível tomada de Borova e Liman nos próximos meses. Imagens publicadas ontem mostram que as tropas russas também avançaram a noroeste de Novolyubivka e provavelmente tomaram a própria cidade. Mas sobre isso temos que esperar a confirmação dos ucranianos ou verificação independente. E enquanto tudo isso acontece no campo de batalha, a pressão política contra a Rússia, que vinha se enfraquecendo, tem ganhado força nos últimos dias e agora vem com um movimento raro de bipartidarismo no Senado dos Estados Unidos. Metade do Senado, sendo 25 republicanos e 25 democratas, apresentou um projeto de sanções para ser aplicado contra Moscou caso Putin não mostre disposição real para negociar com Kiev e respeitar um eventual acordo de paz. Os principais nomes por trás dessa iniciativa são Lindsey Graham, pelos republicanos, e Richard Blumenthal, pelos democratas. E o que eles estão propondo é bem pesado. Tarifas sobre países que comprarem petróleo, gás, urânio e outros produtos russos. A mensagem que eles estão passando é bem clara. Moscou precisa ser dissuadida agora e no futuro. E parece que essa proposta tem grande chance de ser aprovada, hein? Pelo menos se os líderes republicanos deixarem o projeto ir para votação. Mas, por enquanto, ninguém sabe quando essa votação vai acontecer, ou se realmente vai acontecer, né? Como temos visto nos últimos dias, Trump também está demonstrando uma certa frustração com Moscou. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, James Hewitt, deixou claro que Trump está considerando impor sanções secundárias a qualquer país que compre petróleo da Rússia, caso Moscou não leve a sério um acordo de paz. E a Casa Branca reconheceu que Putin está resistindo ativamente a esses esforços. Agora, na Europa, a principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, já criticou Putin abertamente, dizendo que ele está brincando e não quer realmente a paz. Os ministros das Relações Exteriores europeus também estão se alinhando nesse discurso mais duro contra Moscou. O problema é que, enquanto as conversas estão travadas, os ataques continuam, né? Hoje, quarta-feira, tanto a Rússia quanto a Ucrânia se acusaram de violar a trégua energética que foi mediada pelos Estados Unidos. Moscou diz que um ataque de drone ucraniano atingiu uma estação de distribuição de gás na cidade de Svatov, na região de Luhansk, deixando mais de 11 mil clientes com acesso limitado ao gás. Já Kiev acusa os russos de atingirem uma subestação de energia na região de Sumy e de danificarem com artilharia uma linha de energia em Dnipropetrovsk, o que acabou deixando quase 4 mil consumidores sem eletricidade. Bom, gente, a ideia dessa trégua limitada era servir como um primeiro passo para um cessar-fogo completo, né? Mas do jeito que as coisas estão, tá difícil enxergar um avanço real nisso. E como já chegamos a comentar no vídeo anterior, parece que Trump está ficando meio impaciente com os dois lados. Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, tentou passar uma mensagem de que Putin está sendo sincero no interesse pela paz.
citando o fato de que ele aceitou essa trégua energética, mas Kiev e alguns aliados europeus não compram essa versão. Aliás, Zelensky já pediu que Washington endureça as sanções, como o Trump ameaçou fazer, né? Bom, gente, ainda falando de Trump, o mundo está meio que em compasso de espera, aguardando às 3 da tarde em Washington, 4 horas aqui no Brasil. Isso mesmo, parece que dessa vez Trump quer fazer uma mudança bem abrangente na política comercial dos Estados Unidos. Segundo o pessoal da Casa Branca, o plano é implementar essas tarifas imediatamente, sem enrolação. Trump fala que quer trazer de volta a manufatura para os Estados Unidos, responder a políticas comerciais que ele considera injustas de outros países e aumentar a arrecadação. E de quebra, pressionar países como México e Canadá a agirem mais duro contra a migração ilegal e tráfico de drogas. Só que até agora a implementação dessas tarifas tem sido meio desorganizada, né? Com vários adiamentos, revisões e promessas vagas. E isso, claro, não está passando despercebido pelos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, já chamou essas tarifas de injustificadas e prometeu retaliação. E o pessoal da União Europeia também está se preparando, dizendo que tem um plano forte para responder a qualquer ação dos Estados Unidos. A secretária de imprensa de Trump, Karoline Leavitt, disse que ele passou a terça-feira, junto com a equipe de comércio e tarifas, aperfeiçoando o plano para garantir que seja, nas palavras dela, um acordo perfeito para o povo e para o trabalhador dos Estados Unidos. Entre as opções na mesa, ele tem falado bastante de tarifas chamadas de recíprocas. A ideia é taxar produtos importados na mesma proporção que outros países taxam as exportações dos Estados Unidos. E aqui a gente entra, né? Trump citou especificamente a Coreia do Sul, o Brasil, a Índia e o bloco da União Europeia como possíveis alvos desse tipo de tarifa. Além disso, ainda está em consideração uma tarifa de 25% sobre todas as importações do México e do Canadá, algo que ele quer usar para pressionar esses países a intensificar os esforços contra a migração ilegal e tráfico de drogas. Aliás, só em março, Trump adiou o início dessas tarifas pela segunda vez, depois de negociações com líderes canadenses e mexicanos. E não para por aí. Alguns conselheiros de Trump ainda estão sugerindo uma tarifa geral de 20% sobre todas as importações, algo que é mais próximo do que ele prometia lá na campanha, né? Agora, se essas tarifas novas forem confirmadas, elas vão se somar às que já estão em vigor. 20% sobre todas as importações chinesas, 25% sobre aço e alumínio e 10% sobre energia vinda do Canadá. E aí você acha que é só isso? Trump anunciou em março que vai aplicar uma tarifa de 25% sobre todos os veículos importados e, eventualmente, sobre peças automotivas também. E isso deve começar a valer amanhã, tá, gente? Quinta-feira. Tudo isso a gente está mexendo bastante com o mercado. Dentro da própria Casa Branca, parece que o clima é de tensão. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, é visto como o mais agressivo nessa questão das tarifas, enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o conselheiro comercial Peter Navarro estão mais receosos sobre medidas tão drásticas. Enquanto isso, Trump e sua equipe estão tentando vender a ideia de que essas tarifas vão fortalecer a economia dos Estados Unidos, mas o que a gente vê é o oposto acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, 2 dos 3 principais índices de ações dos Estados Unidos registraram o pior trimestre em mais de 2 anos. E a confiança do consumidor em março caiu para o nível mais baixo em mais de 4 anos. E não é só a opinião pública, tá? Grandes bancos como o Goldman Sachs e o JP Morgan, já baixaram suas previsões de crescimento para os Estados Unidos e estão alertando para um risco maior de recessão. O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neil Kashkari, disse à Bloomberg News que esse é o maior choque de confiança que ele se lembra, exceto quando a Covid bateu. O governo está tentando argumentar que essa queda na confiança é mais por causa da incerteza sobre a política comercial do que pelos impactos das tarifas em si. Mas muita gente está alertando que os impactos das tarifas vão ser uma incerteza por si só. Gente, o que se espera pela lógica econômica é que os preços subam, porque as empresas dos Estados Unidos que vão ter que pagar essas tarifas pelos produtos importados devem acabar repassando os custos para o consumidor, né? E como o Alex Jacques, que é o CEO do Groundwork Collaborative, disse ontem que as grandes empresas e varejistas que podem ser afetadas pelas tarifas já estão planejando fazer e repassar esses custos para os consumidores, tanto quanto puderem. Bom, gente, dando um pulinho na Ásia,
Pequim acabou de concluir mais 2 dias de exercícios militares ao redor de Taiwan, com simulações de fogo real e testes de operações conjuntas no mar da China Oriental. Esses exercícios incluíram ataques simulados a alvos importantes como portos e instalações de energia. Segundo o comando do Teatro Oriental da China, o objetivo é treinar as tropas para operações integradas e manter uma prontidão constante contra qualquer tentativa de independência de Taiwan. Mas o que chama a atenção mesmo é o tom mais agressivo por parte de Pequim, né? Eles publicaram vídeos dos exercícios mostrando lançamentos de foguetes atingindo alvos e animações de explosões sobre cidades taiwanesas como Tainan, Hualien e Taichung, todas áreas que têm bases militares e portos estratégicos. Além disso, a China fechou temporariamente uma zona marítima perto da província de Zhejiang, mais de 500 km de Taiwan, até quinta-feira à noite. A presença do porta-aviões Shandong também chamou a atenção. Ele participou de operações que envolviam bloqueios multidimensionais e controles de áreas estratégicas. E embora, conforme comentamos no vídeo de ontem, Taiwan tenha dito que não detectou fogo real perto da ilha, o Ministério de Defesa dele já ativou exercício de resposta rápida por 2 dias seguidos, para garantir que eles estejam prontos caso algo mais sério aconteça. E o Departamento de Estado americano condenou esse exercício, dizendo que as ações agressivas da China só pioram as tensões e colocam a segurança da região em risco. E o mesmo tom de preocupação veio da União Europeia e do Japão, que também se manifestaram contra essas manobras chinesas. Gente, mas enquanto a situação em Taiwan continua tensa, os Estados Unidos também estão envolvidos em outra frente bem quente, o Oriente Médio. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou o reforço da presença militar dos Estados Unidos na região, enviando mais aeronaves para fortalecer a capacidade de resposta de Washington. Os B-2 bombardeiros, aqueles com tecnologia furtiva e capacidade de carregar as bombas mais potentes dos Estados Unidos, estão em posição para operar no Oriente Médio, provavelmente a partir de Diego Garcia, uma base estratégica no Oceano Índico. Só para vocês lembrarem, essa movimentação acontece após aquele bate-boca entre Trump e o governo do Irã, que devolveu a ameaça de ataque de Trump, afirmando que, caso isso aconteça, as bases de Washington no Oriente Médio sofreriam pesada retaliação. Lembrando que o tema da discussão é a insistência de Trump para que o Irã negocie o acordo nuclear. Esse mesmo acordo que Trump se retirou durante o governo anterior, Bom, gente, o que preocupa mesmo é que os Estados Unidos estariam cogitando o uso do GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, a bomba mais potente que eles têm para destruir instalações fortificadas. E muita gente acha que esse é o tipo de arma que eles poderiam usar contra o programa nuclear iraniano. E enquanto isso, o Irã está fazendo suas próprias ameaças, dizendo que se Trump seguir com esses ataques, os Estados Unidos vão receber um golpe forte. O comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, Amiral Hajizadeh, já até mencionou que as bases americanas na região são casas de vidro, sugerindo que são vulneráveis a ataques. O cenário está tenso tanto no Oriente Médio quanto no Indo-Pacífico, E olha, essa escalada simultânea dos Estados Unidos em 2 frentes, com o Irã e com a China, é algo que Washington precisa administrar com bastante cuidado, porque qualquer movimento errado pode ter consequências bem graves. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.